Gravação tocando. Então, valendo. Então, agora, pessoal, que está sendo registrada e gravada a live no Zoom, vamos ver aqui. Quem estiver entrando pelo Instagram, vamos gerar a nossa interação, né? Que a gente sempre faz. A gente já falou aqui do professor William Mateus, lá de Tocantins, Gurupi, Tocantins. O pessoal está entrando aqui. O Max Brooklyn, Macário Araújo, de São Paulo, capital, engenheiro civil. PSV Pinturas entrou. André Madeira, engenheiro civil de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pacheco 420, não sei o que significa isso. Érica Araújo, Alfredo Gelson Mini está entrando aqui. Enfim, o Instagram já tem um público. E, bom, o assunto de hoje, né, que a gente vai abordar, e antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao professor Bernardo Tutiquian, que está sempre aqui com a gente. Vou falar sobre princípios de gestão de empresas, integração com base no PMBOK aplicado a projeto de construção civil. Quem nunca viu e nunca esteve próximo do assunto dos temas relacionados à gestão na construção civil, essa é uma baita de uma oportunidade, que o PMBOK é um livro, tá? Para quem não sabe o que é uma referência mundial, foi criado no PMI, foi feito pelo PMI, que é o Project Management Institute nos Estados Unidos, e é uma das principais referências sobre gestão, é onde tem o conhecimento, as áreas do conhecimento, que eles consideram as principais áreas do conhecimento, que é importante para todo gestor saber lidar, saber aplicar, saber utilizar as ferramentas. E, claro, né, é importante eu falar logo no início dessa apresentação que os conceitos do PMBOK, eles variam, né? A gente já está na 6ª edição, quero deixar bem claro que eu usei a 5ª edição como base principal dessa minha apresentação, só que eu já fiz algumas atualizações da 6ª edição e vou explicar para vocês. É importante frisar que tudo em gestão é mutável, né? Tem uma frase famosa que diz que a única coisa permanente é a mudança. Então, eu vou explorar bastante essa questão. Então, o conhecimento em gestão, ele não é fixo, né? Que você aprendeu hoje vai ser o resto da vida igual, não. Ele varia muito, principalmente com novas tecnologias, novas empresas no mercado e por aí vai. Então, é importante vocês terem essa noção desde o início, tá? É claro, não vou esgotar o tema aqui, né? Mas eu vou falar bastante. O PMBOK tem mais de 600 páginas, né? Então, é impossível falar em 1h30, 1h e pouco, mais 600 páginas. Eu vou trazer diversos exemplos, diversos casos, espero que vocês entendam, pelo menos como uma introdução inicial. Professor Bernardo, se quiser falar alguma coisa do início, que aí depois eu já vou mandar direto. Pode tocar a bala? Toca a bala. Tá bom. Então, vamos começar a apresentação. Lembrando que o objetivo desse grupo que a gente montou ao longo dessa quarentena é passar conteúdo gratuito e com qualidade. O nosso foco principal é trazer para vocês um material de qualidade, de fato. Enfim, o que a gente pede é, claro, apoiar o nosso trabalho no Instagram, no YouTube, né, e seguir as páginas, né? A minha, Construção Civil, do professor Bernardo Tutiquian, do ITT Performance, que é da Universidade Unicinos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Então, essa é a forma que a gente começa. E a gente sabe também que é importante divulgar as nossas literaturas, né? Os livros que a gente escreve. Então, à esquerda, Patologia das Estruturas, do professor Bernardo Tutiquian, do professor Fabrício Long Bolino e do professor Paulo Helene, e da direita o nosso livro recém-lançado, já recorde de vendas da editora 2B, com mais de 2.500 cópias vendidas em menos de 2 meses. Então, foi um sucesso muito interessante que a gente conseguiu obter nesse livro. Meu, do professor Matheus Leone e do Gildeon Oliveira. Um pouquinho sobre uma introdução minha, né? Eu sou engenheiro civil, mestre e doutor em estruturas de construção civil pela Universidade de Brasília, tenho MBA em gestão de negócios imobiliários da construção civil e MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Também tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro civil de uma construtora nos Estados Unidos, fora do Brasil. Enfim, consegui obter uma boa experiência em obras fora do Brasil também. Mas meu foco principal são as obras no Brasil, né? Mas a gente também pode contribuir com alguma experiência fora. Hoje a gente já está com mais de 215 mil seguidores no Instagram, uma das maiores páginas do Brasil, uma das maiores páginas do mundo, porque eu escrevo tudo em inglês também. Então, estamos aí desenvolvendo o trabalho. Eu quero iniciar a apresentação com o meu portal, né? O portal que foi base da minha tese de doutorado na Universidade de Brasília, eu vou falar sobre isso lá na frente. E o portal é o www.construçãocivil.info, de informação.
é lá que eu concentro tudo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje de uma forma organizada. Tá? Então, eu consigo juntar tudo no portal, as publicações no Instagram, no Facebook, do YouTube, e direciono tudo para um ponto comum, que é esse portal aqui. Está aqui a primeira página do portal, né? Lá do construçãocivil.info. Lá você tem toda essa barra, esses menus aqui, onde você pode navegar e conhecer diversas informações sobre a nossa indústria da construção civil. Também tem diversos produtos, né? Cursos, parcerias que eu já fiz ao longo desses 6 anos de trabalho, curso de AutoCAD, Revit, livros técnicos, enfim, tem uma gama interessantíssima de cursos aí na engenharia civil. Aqui mais um pouquinho sobre a página, o nosso canal no YouTube, que a gente está direcionando também essas palestras, essas contribuições, enfim, está enriquecendo bastante o canal. O projeto Construção Civil, a gente já conseguiu fazer uma área de abrangência muito interessante no país inteiro, né? Esses pinos verdes que vocês estão vendo no mapa aqui são obras em andamento, o pino vermelho são problemas e manifestações patológicas na construção civil, e esses pininhos brancos são artigos e textos que a gente escreve sobre determinada obra ou que as pessoas me mandam, já que o Instagram é uma rede social, né? O próprio nome já diz, social é colaborativo. Então, a gente recebe muita coisa interessante dos seguidores. Bom, começando com a apresentação propriamente dita, vou começar com uma dinâmica de grupo aqui com o professor Bernardo. A gente vai fazer se fosse um jogo, e aí vocês vão entender o motivo desse jogo. Vou falar um pouco sobre modelos de negociação. Vou falar sobre as áreas de conhecimento do PMBOK, né, as suas aplicações em diferentes empresas construtoras. Vou fazer um pequeno e rápido estudo de caso e mostrar para vocês o que é o meu projeto desde o início, né, que eu comecei já há 6 anos atrás e foi base da minha tese de doutorado na Universidade de Brasília, e fechar com as referências bibliográficas principais. Bom, professor Bernardo, está me ouvindo aí, né? Estou ouvindo. Bom, a gente vai começar aqui com essa dinâmica de grupo. Tá? Eu quero até... Como é que eu volto aqui? Isso, tá. Então, é basicamente o seguinte, aquela folhinha numerada de 1 a 10, o senhor chegou a fazer, né? Sim. Então, como é que funciona? A gente tem 2 opções para cada um vai escolher uma cor. Só tem 2 opções, azul ou vermelho. Se eu colocar azul e se eu colocar azul, é mais 5 pontos para cada um. Vamos supor que a gente lidera uma equipe. Eu lidero a minha equipe, o senhor lidera a sua equipe. Deixar bem claro para todo mundo que não foi ensaiado. Eu estou ouvindo agora pela primeira vez, né? Vamos ver o que vai dar esse troço. É importante falar isso daí. Então é o seguinte, se eu marcar azul e o senhor marcar azul, é mais 5 pontos para cada equipe. Para minha equipe e para a sua equipe. Tá. Se os 2 marcarem vermelho, é menos 5 pontos para cada equipe. Então, eu perco 5, o senhor perde 5. Se um colocar vermelho e o outro colocar azul, é mais 10 pontos para quem colocou vermelho e menos 10 pontos para quem colocou azul. Então, é bem simples a regrinha. Vamos começar para a gente fazer essa dinâmica rapidinho. Então, eu quero que o senhor anote uma cor, uma dessas 2 cores na folha de papel para a gente começar a marcar a pontuação. Eu já anotei aqui. Anotou a primeira? Anotei o quê? Você tem que escrever no número 1 ou azul ou vermelho. Não me fala. Azul ou vermelho, sim, estou de acordo. Já escreveu na folhinha? Se eu já escrevi azul ou vermelho? Isso. Ah, aleatória, sim? Uma vez só, nessa primeira rodada. Já escolhe aí, escolhe ou azul ou vermelho. Já escolhi. Tá, então pode mostrar aqui para a câmera. Eu escolhi vermelho. Eu também. Vermelho. Então, quando os 2 escolhem vermelho, o que acontece? Eu vou digitar Perdemos aqui. 5. Vermelho e vermelho. Entendi. Não, agora eu entendi. Entendeu? Aí menos 5 para a sua equipe e menos 5 para a minha equipe. Tá. Menos 5. Vamos para a segunda rodada. Vamos tentar fazer isso rapidinho. Já anotei aqui. Tá. Também. Então, botei azul. Também. Azul também. Então, azul... Como é que o teu tu tá vendo certinho, o meu vê ao contrário? Não, mas é porque é a câmera. Tá. Azul, mais 5 para cada um, né? Mais Tá. 5 e mais 5. Vamos para a terceira rodada. Eu já botei aqui. Também. Vermelho. Vermelho também. Então, vermelho. Foi menos 5, né? Menos 5 para cada um. Menos 5. Menos 5 e menos 5. Tá. Quarta rodada. Já escolhi aqui também. Também. Botei vermelho. Também.
Então, vermelho. Vermelho. Menos 5. Menos 5. Quinta rodada. Já botei aqui. Já botei azul. Botei vermelho. Então, Eita. mais 10 para mim. Então, o professor Bernardo azul, eu botei vermelho. Então, eu fiz mais 10. Mais 10. Isso. O professor Bernardo fez menos 10. Sim. Tá. Sexta rodada. Vou botar... Já escolhi aqui. Também, botei vermelho. Eu também botei vermelho. Então, vermelho, vermelho. Vermelho. Menos 5, menos 5, não é isso? Isso aí. Menos 5. Menos 5. Sétima rodada. Botei. Vermelho. Botei azul. Então, professor Bernardo, vermelho. Eu botei azul, então mais 10 professor Bernardo. Menos 10 para mim. Oitava rodada. Eu vou botar aqui. Vermelho. Eu botei vermelho também. Vermelho. Vermelho. Menos 5, menos 5, né? Menos 5, menos 5. Tá. Nona e penúltima rodada. Vermelho. Vermelho de novo? Então eu também botei vermelho de novo. Então vermelho. Vermelho. Menos 5. Menos 5. Última rodada. Última. Vou botar aqui. Agora vai. Foi? Foi. Vermelho. Botou o quê? Eu também. Então vamos lá. Vermelho. É espírito Vermelho. de porco, né? Não adianta. Menos 5. Bom, agora vamos somar o total, né? Quantos pontos total? O senhor consegue somar o do senhor aqui na tela? Eu vou somar o meu. Sim. E se for o valor negativo, soma o valor negativo. Então vamos ver aqui. Eu fiz. Nós dois menos 30. Menos 30, é isso mesmo. 15, menos 30 para cada um. Então vamos colocar aqui. Nesse slide aqui. Então, só guarda esses valores. Menos 30, Abdala. Menos 30, professor Bernardo. Eu vou usar esses valores daqui a pouquinho na apresentação. Pronto. Então, a gente fez a dinâmica. Vamos continuar do slide aqui. Então, esse foi o resultado. O pessoal que está assistindo na tela aqui. A gente acabou de fazer essa dinâmica. Quem não assistiu vai poder entender. E também eu sou colorado, né? Para eu botar azul, olha. Eu tenho que ter muita vantagem para eu escrever azul aqui, senão. Mas já você vai entender exatamente o motivo dessa dinâmica aqui. Bom, eu gosto de usar diversas frases, né? Principalmente em palestras sobre gestão. A gente nunca deve confundir ambição com ganância, né? Ganância é quando alguém quer tudo para si só a qualquer custo. Então, isso não é legal. Ganância não é legal. A ambição é legal, é uma coisa saudável, mas sem querer atropelar as outras pessoas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Eu tirei isso aqui de algumas palestras do professor Mário Sérgio Portela, que eu gosto bastante. Outra coisa que é importante falar em gestão, é proibido resmungar. Tem muita gente que tem mania de reclamar demais, né? A gente tem que parar de reclamar e agir cada vez mais. Você pode discutir, discordar e debater, você só não pode resmungar e reclamar. O pessimista fica esperando as coisas darem errado. Não tem nada pior do que você estar com uma pessoa pessimista o tempo todo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um dos melhores trechos que eu acho da música do Vandré. A natureza não dá salto, né? Para você chegar no topo, você tem que subir um degrau de uma escada de cada vez. Vou falar um pouquinho sobre modelo de negociação, que foi o que não aconteceu entre eu e o professor Bernardo na dinâmica do grupo. Né? Isso é uma coisa importante porque em nenhum momento eu falei que a gente não poderia combinar ou conversar. Né? O ser humano tem uma tendência a simplesmente querer competir. A gente viu que se um coloca vermelho e o outro coloca azul, quem colocou vermelho faz mais 10 e lasca o outro com menos 10. Então a gente está olhando uma coisa mais de competição aqui, ó, onde a gente tem o nosso objetivo alto, mas o nosso relacionamento fica prejudicado. Esse gráfico aqui... Eu iniciei mais com o objetivo de colaborar, mas quando tu me cravou numa primeira lida, eu não. Eu vou recuperar agora, né? Pois é, mas eu fiz rápido. Acho que o motivo que eu até acelerei
Foi de propósito, porque eu não queria. A maioria das vezes que eu já fiz essa palestra em outras universidades, é impressionante. O resultado é exatamente esse que aconteceu conosco aqui hoje. É sempre, as pessoas já querem competir. Eu não, em momento algum eu falei que não pode conversar, é uma equipe, não é um contra. Eu não falei que era eu contra, né? Não é uma equipe contra a outra. Mas é claro, eu fiz isso de uma maneira um pouco forçada, tentei forçar isso mesmo. Mas às vezes sem forçar acontece isso de qualquer maneira. Então, para explicar rapidamente esse gráfico, eu acho importante a gente entender isso daqui, porque o que aconteceu com a gente foi isso aqui, ó, competição. Competição, muitas vezes, ela não é saudável. Por quê? A gente só está enxergando o objetivo, pontuação. E a gente esqueceu sobre relacionamento. Então, você tem um objetivo alto e um relacionamento baixo. Evitação é quando você não consegue atingir nada. Quando você está com uma pessoa que você não aguenta nem olhar na cara dela. Então, isso aqui a evitação é melhor você evitar, de fato. Aqui você não consegue atingir nem o objetivo e nem ter um bom relacionamento. Acomodação, você tem um bom relacionamento com alguém, mas você não consegue objetivo nenhum. Né? A famosa relação perde e ganha. Então, você abre mão das coisas que você quer. Isso também não é muito saudável. O compromisso é o meio termo, né? Aquele meio a meio. Eu cedo aqui, você cede ali, e aí a gente meio que se entende. Mas cada um tem que ceder. Né? A ideia é a gente correr de ceder. Competição foi o que aconteceu, a gente só pensa no objetivo e esquece do relacionamento. E é o que eu quero focar aqui hoje, que eu forçosamente, na nossa dinâmica, eu quero chegar nesse ponto. Colaboração, que é a relação ganha-ganha, né? É onde a gente quer sempre estar buscando nas empresas. Né? Então, acho importantíssimo frisar isso aqui. É o objetivo principal dos grandes líderes, né? A colaboração. E eu gosto de dar um exemplo. O professor Bernardo tem criança pequena, não tem? Só tem, acho que 2 filhos, não é isso? 2 meninas, pois é. Então, o exemplo da última fatia de bolo. Você tem 2 crianças e uma única fatia de bolo que sobrou da festinha. Qual que é a melhor solução? Qual que é a solução que vai buscar a colaboração, na sua opinião, professor Bernardo? Só tem uma fatia de bolo e 2 crianças. Dividir meio a meio, né? Pois é, mas qual é a melhor maneira de medir meio a meio? Como assim? A resposta interessante dessa outra mini dinâmica é o seguinte. A melhor maneira de dividir meio a meio não é o pai ir lá e dividir o bolo, não. É você pegar uma das crianças e pedir para ela dividir no meio e para outra criança escolher qual pedaço que ela quer. Uhum. Porque aí a criança que dividir no meio, ela vai querer dividir ali no milímetro. Né? Então, em vez da gente ir lá e dividir o bolo, fala para uma das crianças, olha, eu quero que você divida o bolo e seu irmão vai escolher o pedaço que ele quer. Entendeu? Então, é uma solução que muitas vezes os pais não enxergam. Vai lá e corta o bolo, taca o bolo. Então, até para cortar uma fatia de bolo, existe estratégia, existe teoria por trás das melhores maneiras de se fazer, que nada mais é o que o PMBOK prega. Né? O PMBOK prega as melhores estratégias, as melhores maneiras de se liderar e de se gerenciar uma empresa. Então, aqui entra o nosso resultado, né, professor Bernardo? Foi menos 30, né, para cada um. Menos 30 para cada um. Então, vamos lá. Eu vou colocar a equipe A1 menos 30, que era a equipe do professor Bernardo, a equipe A2, a minha equipe, menos 30. Então, se a gente fizesse parte no departamento A, a gente teria feito menos 60, porque acumula, né? E a empresa inteira, se todo mundo agisse igual a gente acabou de agir naquela dinâmica, seria menos 145, que foi o resultado negativo que já tinha dado aqui, menos 60. Então, eu boto aqui menos 60 igual... menos 60 igual a menos 205, não é isso? Menos 205. Por que eu faço essa dinâmica e coloco ela de uma maneira matemática? Olha só. Porque muitas vezes isso acontece nas empresas e a gente não percebe. Né? Existem pessoas, departamentos, equipes que elas fazem exatamente o que aconteceu com a gente aqui. Em vez da gente buscar a colaboração, em vez da gente buscar relações de ganha-ganha, né, onde as duas partes ganham, a gente muitas vezes tenta competir, a gente tem uma relação que não é saudável. Então, acontece isso com a companhia. Isso é ruim para a companhia, não buscar a colaboração. Às vezes eu saio de uma situação de competição e acho a colaboração. De que maneira? Eu acho um ponto em comum que interesse as duas partes. Não era nem o que eu queria, não era o que a outra parte queria, mas atende a nós dois. E tem que ter criatividade para conseguir fazer isso. Né? É um desafio para as companhias, para as empresas. Envolve criatividade, envolve perspicácia. Então, não é simples. Né? Tem gente que fala que
empresa é fácil. Não é, está longe de ser. Então, aqui mostra matematicamente o resultado daquilo que a gente fez no começo dessa palestra, dessa apresentação. Então, não é legal, né? A empresa perde matematicamente, eu consegui mostrar matematicamente. Ela poderia chegar até mais 300, se todo mundo resolvesse colocar azul, mais 5, mais 5, mais 5 o tempo todo, ela poderia chegar em mais 300, na verdade a gente chegou aqui em menos 205. Agora eu começo de fato, né, alguns conceitos antes de falar do PMBOK propriamente dito. Importante falar, que as pessoas também às vezes não enxergam isso. Tem empresa que consegue ficar rica vendendo cachorro-quente. Aqui em Brasília tem uma barraquinha famosa chamada Land. E tem gente que quebra vendendo cachorro-quente, né? Todas as outras que já faliram. Tem empresa, tem construtora, companhia, que fica rica construindo prédios. O exemplo da Via Engenharia, da Direcional Engenharia no Brasil. Tem companhia que quebra construindo prédio. O exemplo da Encol. A Encol, aqui em Brasília, chegou a ser a maior construtora do mundo. Eu não estou brincando, do mundo. Ela construía média de 4 milhões de metros quadrados por ano. Isso é uma cidade por ano. Né? Para quem tem noção de ordem de grandeza, isso é uma coisa muito grande. Tem empresa que fica rica vendendo eletrodomésticos. Vou ter o exemplo da Ricardo Eletro, mas isso aqui já, enfim, não sei se ainda está assim, mas... E tem empresa que quebra vendendo eletrodoméstico. Por exemplo, da Arapuã. Não sei se o senhor lembra da Arapuã, professor Bernardo? Ligadona em você. É essa mesmo. Essa mesmo. Tem empresa que fica rica sendo dona de banco, no caso do Itaú, e tem empresa que quebra sendo dona de banco. Por exemplo, da Bamerindos, né? O senhor lembra da Bamerindos também? O tempo passa, o tempo voa. O tempo voa e a Bamerindos continua numa boa. Na verdade, não continuou, infelizmente. Tem empresa que fica rica vendendo pasta de dente, igual a Colgate, e tem empresa que quebra vendendo pasta de dente, Colinos, né? Se você tentar comprar uma Colinos hoje numa farmácia, você não encontra porque não existe mais. E, na verdade, é muito triste, né? Eu gosto de frisar isso. Quando uma empresa não existe, deixa de existir, eu acho isso muito triste. Isso não é uma coisa a se comemorar. Então, qual é a principal diferença entre elas, né? Aí entra toda essa introdução da apresentação sobre gestão, sobre liderança. Boa capacidade de gestão e liderança é o que, de fato, a gente tem que se preocupar. E aqui uma imagem de uma orquestra, né? Uma empresa, se você comparar com uma orquestra, é isso. Uma orquestra, se tiver um instrumento, se o violino estiver desafinado, você vai notar o resultado final. Né? Se um clarinete estiver ali fora do compasso, se esses pratos... Eu não entendo muito de orquestra, mas para sair um resultado final interessante, os instrumentos têm que estar trabalhando em sintonia. Né? Uma empresa é muito semelhante. Eu gosto muito dessa comparação com uma orquestra. E aqui eu vou fazer uma comparação com a natureza. Né? A natureza também ensina muito para a gente. Todo líder trabalha em satisfação positiva. Ele sempre quer mais e melhor. Né? E aqui uma frase do Guimarães Rosa: o animal satisfeito dorme. A gente nunca pode ficar satisfeito com tudo. Não dá. A satisfação é contra princípios de gestão de empresa. Por quê? Eu trago o exemplo de uma sucuri. Não sei se aí no sul tem sucuri, professor, mas é uma cobra famosa no Brasil. Por que eu trago o exemplo da sucuri? Aqui, nessas duas fotos, essas sucuris aqui tinham acabado de se alimentar. E para quem não sabe, ela enrola na presa dela, quebra os ossos, asfixia a presa e engole de uma vez. E aí ela fica digerindo esse animal durante um bom tempo. Né? Ela fica ali e ela está satisfeita. Né? Quando ela está satisfeita assim, ela fica parada muito, muito tempo no mesmo lugar. E é quando ela fica exatamente mais vulnerável. Se vir um jacaré ou se vir algum predador da sucuri, é a hora que ele mata a sucuri. Porque ela está satisfeita, ela está dormindo, ela literalmente dorme aquilo ali. Então, isso, trazendo esse exemplo para as empresas, é basicamente isso. Você não pode ficar satisfeito demais. Você tem que estar sempre buscando a melhoria contínua dos seus processos, do seu produto. As áreas do conhecimento do PMBOK. O que é importante eu frisar aqui? Eu não vou, claro, como eu falei no início da apresentação, não dá para ficar falando de tudo que tem no PMBOK, são mais de 600 páginas. Eu vou trazer alguns princípios básicos aqui. É a soma dos conhecimentos intrínsecos à profissão de gerenciamento de projetos, que inclui práticas tradicionais aplicadas e práticas inovadoras, e está em constante evolução. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, né, entre a 5ª edição, que foi minha base para essa apresentação, e a 6ª edição, que é a edição mais recente do livro, né, desse sistema. Então, o PMBOK ele tem uma extensão também para a construção civil, que eu vou falar nessa apresentação, que abrange as áreas de conhecimento de segurança ambiental, financeira e reivindicações, que um exemplo fantástico, a gente já viu a palestra do Bruno sobre pós-obra, e encaixa exatamente dentro dessa área de reivindicação, além das outras que o PMBOK
cobre, eu vou mostrar nos próximos slides. Alguns objetivos do PMBOK, né? Identificar o subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática, ou seja, aquilo que funciona, né? Que se você aplicar, você vai ter bons resultados. Você tende a ter bons resultados. É claro que depende da empresa, depende do tipo de ferramenta, das ferramentas que você resolve usar, mas, enfim, ele te dá uma série de conhecimentos aplicados na área. Ele é amplamente reconhecido, né, no mundo inteiro, são aplicáveis à maioria dos projetos, e a sexta edição traz um ponto interessante aqui. Ele busca alinhar os projetos aos objetivos estratégicos de uma empresa ou organização. O que mais? Que é importante frisar. Ele é base para certificação profissional em gerenciamento de projetos, formação e treinamento em gerenciamento de projetos e credenciamento de programas educacionais na área de gerenciamento de projetos. Esse livro, esse sistema, esse curso é indicado para quem? Diretores, gerentes de programas, chefes de gerentes de projetos, clientes e outras partes interessadas, educadores, etc, etc. Aprender sobre gestão é sempre muito bom e muito proveitoso. Algumas mudanças da quinta para a sexta edição, né? Que é a edição mais recente do PMBOK, que é Project Management Body of Knowledge, né? Para quem não sabe, vem do inglês. Então, a sexta edição traz conceitos-chave, né? Conceito-chave, consolidando informações fundamentais para cada área de conhecimento, tendências e práticas emergentes, né? Com essa evolução tecnológica que a gente está tendo, a gente tem diversas novas tendências que muitas vezes na quinta edição, esse livro ele é publicado a cada 4, 5 anos, então vai tendo uma atualização, e é importante essas atualizações justamente para ver essas novas tendências e práticas de mercado emergentes. Consideração de adaptação, descrevendo aspectos do projeto do ambiente a se considerar no planejamento, abordagens para ambiente ágil, interativos e adaptativos. 3 novos processos, já isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido. Gerenciar o conhecimento do projeto, faz parte do grupo de processo de execução e da área de conhecimento de gerenciamento da integração. Vou falar também sobre isso. Implementar respostas aos riscos faz parte do grupo de processo de execução e de área de conhecimento de gerenciamento de risco do projeto. Eu vou falar sobre gerenciamento de risco. Controlar recursos é parte do grupo de processo de monitoramento e controle da área de conhecimento de gerenciamento de recursos. Tá? Também vou falar sobre isso daí. Alguns processos que mudaram de nome. Tá? Na quinta edição, mais uma vez, que foi a base que eu usei nessa apresentação, a base principal, o PMBOK da quinta edição do PMBOK falava em realizar a garantia da qualidade. Já a sexta edição já fala em gerenciar a qualidade. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa diferenciação que eles fizeram. Já uma nova atualização. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos, ele mudou para planejar o gerenciamento dos recursos, o que faz sentido, né? A gente não tem só recursos humanos nas empresas, a gente tem recursos, daqui a pouco vai ter recursos robóticos, né? Máquinas, equipamentos, etc, etc. Mobilizar a equipe do projeto foi alterado para obter os recursos. Controlar as comunicações, alteraram para monitorar as comunicações. Controlar os riscos, mudaram para monitorar os riscos. Planejar o gerenciamento das partes interessadas e planejar o engajamento das partes interessadas e controlar o gerenciamento das partes interessadas, ou stakeholders, eles mudaram para monitorar o engajamento. É claro que eles fizeram isso porque é muito difícil você controlar uma outra empresa. Para quem nunca ouviu esse termo, stakeholder é quem faz parte do seu universo de negócio, de trabalho. Para controlar uma empresa só já é difícil, imagina controlar as outras empresas. Então, por isso que eles mudaram para monitorar e fazer as outras empresas engajarem com o seu projeto. Tudo isso vai fazer mais sentido ao longo dessa apresentação. E, para encerrar essa introdução, antes de entrar em cada uma das áreas do conhecimento, do PMBOK, eles falam isso aqui que é muito importante a gente lembrar, né? Que o PMBOK não é uma metodologia. Né? Ele é um guia que explica que o gerente de projeto é responsável pela seleção de ferramentas e técnicas apropriadas, adequadas para o projeto. Então, isso aqui é um resumão inicial. Quais são as áreas do conhecimento que o PMBOK traz? Né? Em Abdala, diga lá, professor. Na construção civil, é comum as empresas usarem esse guia? Não é comum? Tu acha que ainda tem que aumentar o uso? Eu acho que tem que aumentar o uso, mas muitas empresas que têm os seus gestores mais bem preparados, bem treinados, gestores que fizeram MBA, por exemplo. MBA, quem não sabe o que é um MBA, é um mestrado lato sensu em gestão de projetos, gestão de negócios, né? Em gestão de maneira geral. Então, quem tem
os profissionais mais qualificados nas empresas, em geral, eles têm esse conhecimento e aplicam bem, né, essas áreas do conhecimento na construtora, nessas empresas. Mas mesmo assim, eu acho que esse conhecimento que a gente está vendo aqui, ele deve ser aplicado em empresas pequenas também. Ele pode ser aplicado em pequenas, médias e grandes empresas. É claro que a grande empresa ela tem orçamento para contratar um profissional que tenha esse conhecimento e consiga aplicar. Agora, esse profissional ele custa caro, não é um profissional barato, né? Ele não é um engenheiro que acabou de sair da faculdade e foi para a obra, né? Então, enfim, é por isso que eu acho que ainda falta ser mais utilizado. Mas hoje a gente vive a era do conhecimento, né? O conhecimento hoje é rápido, de fácil acesso, enfim, os cursos estão aí, então acho que a tendência é que esse conhecimento seja cada vez mais conhecido pelo público. Bom, vamos para as 14 áreas do conhecimento, eu vou falar sobre todas elas, só que, claro, de uma maneira bem resumida. Então, o PMBOK traz gerenciamento da integração do projeto, do escopo do projeto. Esse projeto pode ser uma obra, né? Esse projeto pode ser um viaduto, esse projeto pode ser a construção de um aeroporto, pode ser a construção de um porto. Então, é importante as pessoas entenderem isso. É um projeto específico, tem começo, meio e fim, né? O projeto tem começo, meio e fim. Então, as áreas de conhecimento, voltando, né? Gerenciamento da integração, do escopo, do cronograma, que isso aqui foi um termo que alterou na 6ª edição. Antigamente, eles falavam gerenciamento do tempo. Gerenciamento do tempo é um termo muito vago, então, na edição mais recente, eles especificaram mais a questão do cronograma. Gerenciamento de custos, qualidade de recursos, né? Também é uma atualização da 6ª edição, que na edição anterior eles usavam recursos humanos, e perceberam que não só tem recurso humano na empresa, tem outros tipos de recursos. Gerenciamento de comunicações, de riscos, aquisições do projeto, dos stakeholders, né, as partes interessadas, e essas 4 que foram feitas especificamente para a indústria da construção civil, que é gerenciamento da segurança, gerenciamento ambiental, gerenciamento financeiro e gerenciamento das reivindicações, que é a questão do pós-obra, que a gente já viu e vai continuar vendo com o Bruno na próxima semana. Então, você junta tudo isso e aplica uma metodologia para cada um. E essa metodologia segue, né, esses processos. Né? Esses são os processos envolvidos em cada uma dessas etapas. Você começa com uma iniciação, que tem um procedimento básico para cada uma dessas áreas, faz um planejamento, executa o que foi planejado, monitora cada vez mais próximo, né, da equipe de execução e controla com as ações corretivas daquilo que for preciso melhorar. Né? Muitas vezes a gente precisa ter as lições aprendidas, e a 6ª edição do PMBOK fala muito disso. Né? Essas lições aprendidas no decorrer de um projeto, ela é muito importante de ser registrada e de ser de fato implementada. Né? Tem que ser realmente uma lição aprendida e corrigida na empresa. Isso aqui é o PMBOK no portal, no meu portal, então todas essas áreas eu tenho lá no portal. Então, integração, escopo, tempo, que hoje eles mudaram para cronograma, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, stakeholders, né, ou das partes interessadas, segurança ambiental, que é específico para a construção civil, segurança também específico para a construção civil, gestão financeira e gestão das reivindicações, que o pós-obra, na minha opinião, é o melhor exemplo para se encaixar nessa área do conhecimento. Bom, então vamos para a integração. Primeira etapa, né? Gestão da integração. Basicamente, o PMBOK fala que você tem que ter um termo de abertura do projeto, um plano de gerenciamento do projeto e um termo de encerramento do projeto. Né? Como eu falei, tudo tem início, meio e fim. Uma ferramenta que eu gosto de destacar na integração é o 5W2H. O gestor, o gerente de projeto tem que estar com isso sempre na cabeça. O que é o 5W2H? Vem do inglês, né? What, when, where, why, who, que é quando, o que, onde, por que, quem. E how e how much, né? Como que você vai fazer e quanto é que vai custar. Isso aqui tem que estar sempre na cabeça das pessoas. Quem faz o que e como faz. E já a 6ª edição já traz mais isso ainda, né? Eu tinha comentado anteriormente. Registrar nessa integração todas as lições aprendidas no projeto. Um pouquinho aqui, eu não vou entrar em detalhe de cada um desses, mas você tem que elaborar o título de descrição do projeto, no termo de abertura do projeto, designar os responsáveis de cada área, né, os times, etc., levantar os recursos, definir premissas e restrições, mensurar o valor do projeto com cronograma básico. Depois você tem o plano, abaixo aqui do plano de gerenciamento do projeto, definir o escopo preliminar, gerenciar os impedimentos e elaborar o plano de gerenciamento do projeto.
E aí você encerra, definindo os termos de encerramento, elabora o termo de encerramento, verifica o custo incorrido versus o custo previsto, que isso aqui nada mais é do que a nossa curva S também, né? A gente pode aplicar o conceito de curva S aqui, e analisa e compara os resultados com o previsto. Segunda área do conhecimento do PMBOK, gerenciamento do escopo do projeto. Escopo eu gosto de trazer nada mais do que uma EAP, é o que a gente chama de estrutura analítica de projeto, que é essa forma gráfica de apresentar uma estrutura de uma empresa, de uma obra. Eu trouxe aqui do livro do Matos, Aldo Doria Matos, para uma edificação. Você tem um edifício que é composto de fundação, estrutura e acabamento. O que compõe a fundação? Eu tenho que escavar as estacas, concretar as estacas para completar essa atividade. O que eu preciso de uma estrutura? Tem que ter alvenaria, telhado, instalações, por exemplo, para finalizar a etapa de estrutura. Mas eu poderia até mudar de nome aqui. E acabamento, que eu tenho subcategorias de revestimento e pintura. Então, eu elaboro a WBS e a AP é a mesma coisa. WBS é Work Breakdown Structure, que significa estrutura analítica de projeto em inglês. Bom, então, basicamente isso. Algumas ferramentas úteis, o Excel ajuda bastante, o 5W2H está aqui de novo, e a AP que a gente tinha falado. Gerenciamento do cronograma de projeto, antigamente chamado de gerenciamento de tempo do projeto. Então, eu usei aqui do termo antigo, mas hoje eles atualizaram para cronograma. Cronograma, a gente está bastante acostumado a trabalhar na engenharia, na construção civil, identificando atividades, sequenciando as atividades. Aí entra todo o livro de planejamento profissional do Doria Matos, que é um livro fantástico, uma referência na área. Aqui eu já trouxe, professor Bernardo, na apresentação anterior, o ciclo do negócio imobiliário, que ajuda a gente a começar a enxergar esse gerenciamento, cronograma do projeto, e aqui um cronograma do projeto de uma construção simples. Então, eu tenho primeiro a atividade de escavação, depois as sapatas de fundação, alvenaria, telhados, alvenaria estrutural no caso, telhados, instalações, esquadrias, revestimento e pintura, a duração de cada etapa, enfim, e a dependência entre uma etapa e outra. E aqui é a minha linha do tempo, começando desde a compra do terreno, como eu falei na apresentação de matemática financeira aplicada à construção civil, até o repasse bancário. Mas para chegar no repasse bancário, eu comprei o terreno, fiz o lançamento do meu empreendimento, iniciei as minhas obras, entreguei as chaves para os compradores e fiz o repasse bancário, que é uma jogada bancária que foi falado na minha palestra sobre gestão financeira aplicada à construção civil. Alguns softwares e ferramentas úteis, eu recomendo muito o Excel, mais uma vez, que é o que eu mais uso. O MS Projects, que é um bom software para montar esses cronogramas de obra, e o Primavera, que é um pouco mais complexo, mas muito utilizado em obras públicas, principalmente da Petrobras, por exemplo. Inclusive, se eu não me engano, os editais da Petrobras, eles exigem o uso do Primavera. Quanto maior o número de atividades, maior o trabalho de planejar e controlar. Isso aqui é óbvio. Então, tem que tentar ser objetivo, mas, ao mesmo tempo, ser bem claro. Gerenciamento de custos do projeto. Vamos lá. Agora a gente está falando de orçamento, estimativa, orçamento e controle do orçamento, se a gente for seguir a linha do PMBOK. Então, na estimativa, eu estimo os custos de produto e serviço, produto material, o serviço à mão de obra, que é basicamente o nosso mundo da engenharia da construção civil. Vou informar os custos levantados aos gestores. Depois, com isso, eu vou elaborar o orçamento, levantar os quantitativos, tanto de mão de obra como de material, concreto, aço, armador para trabalhar com aço. O concreto eu tenho que levar em consideração o caminhão-bomba para poder usar na concretagem. Então, é bem detalhado. Aqui entra a parte de orçamento aplicado para a construção civil. E depois que eu faço o orçamento, eu tenho que controlar o orçamento, definindo quais são as minhas ferramentas de monitoramento de controle. Concreto, por exemplo, o controle que a gente faz é pelo volume de concreto aplicado, as medições que a gente tem em obra. Então, existem várias estratégias de a gente conseguir fazer isso no canteiro de obra. E definir a periodicidade de acompanhamento. O professor Bernardo, enfim, papa no assunto sobre concreto, mas vale a pena lembrar que a periodicidade, por exemplo, de uma concretagem, a gente recomenda no mínimo 7 dias. No mínimo 28. O ideal é 28 dias, mas tem obra que não consegue, enfim, eles pedem concreto aditivado, aí você tem que desformar uma laje com 7 dias e tudo, que eu particularmente não recomendo, porque não é, em termos de qualidade, eu prefiro deixar os 28 dias, mas quando você não tem tempo, você tem que definir essa periodicidade. Então, entra nesse campo de atuação aqui da gestão de custos. Aqui eu trouxe mais uma tabela do livro do professor Aldo Doria Matos, que é como fazer orçamento de obras. Ele traz
um percentual estimado, né, o que eu falei, os benchmarks estimados de cada etapa da obra. Então, começando desde serviços preliminares, de 0,2% a 0,3% do custo total da obra, movimentação de terra até 1%, fundações especiais de 3% a 4% do custo total, infraestrutura 1,9% a 2,5%, superestrutura, vigas, pilares e lajes, só a estrutura, olha só, de 29,2% a 35%, né, do total da obra. Então, aqui a gente já vê que é um valor bem significativo. Instalações hidráulicas de 10,8% a 12,5% do total da obra, que também é um valor significativo. As esquadrias podem chegar até 12,8%, enfim. Então, isso aqui são apenas benchmarks. É claro, pessoal, que isso aqui é benchmark, detalhe, para construção de edificações, né? Então, isso aqui varia bastante, varia muito. Isso aqui é só para as pessoas terem uma noção, mas isso varia, depende da obra, depende do projeto arquitetônico, depende de uma série de coisas. Se você está no escuro completamente e quer fazer algum tipo de auditoria, e se você chegou, a obra já estava pronta, de repente você consegue analisar alguma coisa com isso aqui, mas é só a título de curiosidade mesmo. Cada obra tem que ser orçada nos mínimos detalhes. E aqui já um exemplo que eu usei, inclusive na palestra de matemática financeira aplicada à construção civil, onde eu apliquei alguns desses percentuais para fazer o meu cronograma físico-financeiro, né? Então, gestão de custo, eu tenho que ter obrigatoriamente um cronograma físico, que é o que vai ser feito na obra, e financeiro, que é quanto que vai custar cada etapa da minha obra. Então, eu tenho que ter desde o laudo de sondagem, a fundação, quanto que vai custar a construção da minha estrutura, todas as vigas, pilares e lajes, da alvenaria, vou usar bloco cerâmico, vou usar bloco de concreto, etc, etc. Diga lá, professor. Desculpa te interromper aí. O Renan Fachin, cadê ele aqui? Renan Fachin comenta que está previsto o lançamento da 7ª edição esse ano que vem, 2021. Ano que vem do PMBOK, né? Legal, mas o que eu quero deixar muito claro, professor, mais uma vez nessa apresentação, é que o objetivo principal hoje é abrir a cabeça das pessoas para as áreas do conhecimento do PMBOK. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, nem de... Não, perfeito. Só para informação mesmo, né? Legal. Não, inclusive importante essa informação, que provavelmente o que eu estou falando hoje, quando eles lançarem a 7ª edição, vai mudar. Né? E é importante que as pessoas saibam que vai mudar, porque esse conhecimento de gestão ele é realmente muito dinâmico. Né? As empresas de sucesso de 50 anos atrás, 60, 40, 30, se elas mantiverem, em alguns casos, claro, se elas mantiverem o mesmo sistema de gestão, elas podem correr um risco. E até uma pergunta. Até por isso que é mutável mesmo, né? E tem que ser mutável, né? Os conceitos de gestão são mutáveis, né? As coisas mudam. E até uma pergunta nesse sentido, como que tu enxerga o PMBOK assim na prática? Porque vamos assim dizer, essas ferramentas de orçamento, gestão de custo, etc., isso já se utiliza, vamos assim dizer, na grande maioria das empresas minimamente saudáveis, né? Seja de uma forma ou de outra, e a mesma coisa de orçamento. Tem gente que usa o Project, o MS Project, tem gente que usa um Excelzão, tem gente que usa uma folha e tal, mas todo mundo, enfim, as empresas minimamente saudáveis têm que ter já uma gestão de orçamento, custos, desembolso, gestão financeira, etc. Onde que entra o PMBOK nesse sentido, assim, para organizar tudo isso? Como que tu enxerga? Também, organizar, executar e principalmente controlar, que é aquela história. É difícil, igual o senhor falou, realmente tem empresas que fazem os orçamentos numa folha de papel mesmo. Mas será que o controle numa folha de papel vai ser tão eficiente como fazer num MS Project? Provavelmente não. Então, o PMBOK ele te alerta, ele abre a sua mente para evitar erros como esse, fazer um planejamento na mão ali, onde você não consegue retroalimentar, aí se você for retroalimentar na mão, você vai ter que riscar, vai ficar um trabalho ruim. Então, claro, a gente deu um exemplo bem pequeno aqui, mas é isso, os conhecimentos que estão lá, eles pegam de diversas empresas, né, de sucesso, e trazem esse conhecimento para esse material. Então, quando a pessoa tem o conhecimento
das melhores práticas, elas conseguem extrair, filtrar muita coisa de lá. Agora, é claro, é um livro muito amplo, né? Ele pode ser aplicado numa empresa de soja e numa empresa de construção civil. Uhum. O que está escrito lá não com exceção dessas 4 áreas específicas que eu vou falar, que foi realmente desenvolvida para a construção civil, as outras 10, 9 áreas, elas são genéricas para qualquer empresa, para qualquer atividade. Mas tentando responder bem objetivamente a pergunta, eu acho isso, professor, que aquele conhecimento que está lá, quando bem lido, quando bem entendido, bem interpretado e principalmente bem aplicado nas empresas, faz uma total diferença. Né? Faz uma total diferença. Perfeito. Principalmente na eficiência da empresa. Né? Bom, então dando continuidade aqui, vamos falar sobre gerenciamento da qualidade do projeto. Eu mesmo já fiz uma apresentação sobre gestão da qualidade, onde eu tive a oportunidade de tirar uma certificação nos Estados Unidos, né, das Forças Armadas Americanas. Então, basicamente, isso aqui eu gostaria de fazer uma ponte. Né? A gente pode, igual eu falei com o professor Bernardo numa palestra anterior que a gente participou. Essas palestras que a gente tem feito, se você começar a ligar os pontos, quem tiver realmente interesse, e a partir desse momento, ir lá na palestra sobre qualidade, que eu só falei de qualidade mais de 1h30, isso aqui fica muito mais rico. Né? A pessoa consegue entender muito mais. Mas vamos lá. Eu vou ter um planejamento do sistema da qualidade, basicamente elaborar o meu plano de qualidade da obra. Né? Por exemplo, eu posso colocar nesse plano de qualidade aqui que eu só vou aceitar desformar laje com no mínimo 7 dias. Tem gente que desforma com 3. Né? Por isso que a gente faz rompimento de corpo de prova com 3, 7 e 28 dias. É o mais corriqueiro, né? Vamos dizer assim. Mas eu, na minha obra, no meu plano de qualidade, está escrito lá: não quero que desforme a laje com menos 7 dias, acabou. E aí entra o conhecimento do PMBOK para fazer com que isso de fato seja seguido. Né? Não deixar desformar com menos 7 dias. Vou garantir a qualidade, porque elaborando instruções normativas de trabalho, eu acabei de dar o exemplo da laje, treinar minhas equipes. Né? Treinamento é uma coisa muito importante. E o PMBOK explica algumas estratégias e metodologias de treinamento, né? Que é fundamental para um bom desempenho. E, por fim, eu vou controlar meu sistema de qualidade, criando ferramenta de controle, realizando auditorias, botando o pé na obra, botando a bota na obra, né? Conhecer o chão de fábrica, extremamente importante. O ciclo PDCA, que na palestra de qualidade que eu fiz, eu encerrei, né, com o ciclo PDCA. Enfim, então, é uma ferramenta simples de usar, né, que é planejar, fazer, checar e agir. Você gira esse ciclo o tempo todo, porque você vai sempre achar, às vezes, um detalhe, um errinho que você pode melhorar, e você vai girar isso aqui de novo. O gestor de projetos aqui já entra um pouco do conhecimento da última edição, né? Essa 6ª edição, e legal que contribuíram já, que a 7ª edição já vai sair no ano que vem. O gestor de projeto deve assegurar a qualidade do projeto, mesmo se ele terceirizar esse trabalho. Então, o que eu vejo muito, professor Bernardo, nas construtoras no Brasil, muita gente contrata o PBQPH, por exemplo, né? Que é referência na qualidade. Ou o sistema ISO, contrata uma empresa terceirizada para implementar o ISO na construtora. A construtora quer ter ISO, ela terceiriza isso para obter a documentação, só que não adianta ela terceirizar, ter a documentação e aquilo não está sendo eficiente. E então a 6ª edição do PMBOK, ela já alerta muito para isso. Ela fala, não adianta você ter a papelada e essa papelada não está servindo para nada. O gestor do projeto, mesmo se ele terceirizar uma empresa de qualidade, numa construtora, ele tem que assegurar que aquilo está de fato tendo resultado. Gerenciamento de recursos, né? Que antigamente era recursos humanos e hoje, na 6ª edição, virou recursos. Então, como é que eu faço para gerenciar a minha equipe, né, de trabalho? Então, eu tenho que planejar os recursos, né? Identificar quais são os recursos humanos necessários ou os recursos materiais que eu preciso ter em determinada atividade, na minha obra, por exemplo. Quantificar esses recursos, né? Mobilizar a equipe, né? Contratar a equipe, quais são as pessoas. Eu vou precisar de um operador de reta escavadeira, de bobcat, enfim, é aqui que eu vou determinar isso aqui. Desenvolver a minha equipe, né? Às vezes eu tenho que treinar a equipe. E para treinar a equipe, eu tenho que ter um tempo para isso, né? Para que o serviço fique bom. Eu não quero compactar com rolo pé de carneiro uma camada de 45 centímetros de terra seca, que eu sei que a terra não pode estar seca, ela tem que estar na umidade ótima dela para ter um grau de compactação melhor. Aí já entra o conhecimento técnico da engenharia civil.
né? Então, por isso que eu acho, professor, respondendo ainda aquela pergunta feita anteriormente, onde é que a gente consegue enxergar isso sendo aplicado? Está aqui um exemplo. Né? Está aqui um exemplo onde a gente consegue pegar numa construtora, por exemplo, e usar esses conhecimentos do PMBOK. Gerenciar a equipe, né? Verificar se a equipe atende os requisitos de qualidade, coordenar essa equipe e, quando terminar o trabalho, eu tenho que desmobilizar a equipe, né? Demitir ou realocar esse meu time de campo. Né? Então, desmobilização é o que mais acontece na engenharia civil. Eu tenho uma grua, por exemplo, que eu coloquei lá no início da obra, quando acaba a obra, eu tenho que desmontar ela todinha. Algumas ferramentas úteis, né? Eu gosto muito de avaliações interpessoais, já que eu estou falando principalmente de recursos humanos, eu não estou focando aqui em recursos materiais, nem em máquinas, nem em equipamentos. Focando em recursos humanos, eu gosto muito do conceito chá. Eu não sei se esse conceito é de conhecimento amplo, mas o chá significa conhecimento, habilidades e atitudes. Tem muito profissional que tem muito conhecimento, muita habilidade, mas não tem atitude. Como é que eu traduzo isso aqui? Conhecimento é conhecimento. Habilidade é saber fazer. E atitude, às vezes, é o mais importante, que é querer fazer, ter disposição para fazer. Então, tem muita gente que tem conhecimento, mas não está muito interessado em fazer. Não é, sabe, ele não quer muito fazer. Então, isso atrapalha. Então, para você ser bem sucedido com recursos humanos, você tem que identificar pessoas que tenham conhecimento, habilidade, que tenham habilidade, ou seja, ele sabe fazer e principalmente atitude. Ele tem que querer fazer. Se ele não quiser fazer, o negócio não vai para frente. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Colocar um profissional tímido, tem muita gente que é tímida, introspectiva, não tem problema você ser tímido. Agora, você pegar uma pessoa que é tímida e colocar para trabalhar com venda, ela tem maiores chances de fracasso. Significa que ela vai fracassar? Claro que não. O ser humano é capaz, quando ele quer, ele é capaz, mas a chance de demorar mais tempo para ser bem sucedido com venda é maior. A pessoa tímida ela tem dificuldade de conversar com outras pessoas, de apresentar outros produtos, de vender, de mostrar, etc, etc. Então, esse é só um conhecimento bem geral sobre gestão de recursos, mais especificamente recursos humanos. E aqui, como eu falei, o PMBOK é a sexta edição e ela fala que você deve controlar os recursos humanos e físicos também. E daqui a pouco vai ter robótica, talvez na sétima edição aí eles falem de recursos robóticos. Aí. A sétima área de conhecimento, gerenciamento de comunicações do projeto. Então, isso aqui entra uma coisa básica, como é que eu faço uma comunicação mais eficiente nos meus projetos de construção civil? Então, eu vou ter que identificar os eventos, elaborar um plano de comunicação, identificar quem é o responsável, a tabela de periodicidade, quem é o responsável por determinada informação, quem elabora, quem recebe, e eliminar os ruídos. Não pode ter ruído nessa comunicação. Só que hoje, olha só a riqueza de informação, enfim, de formas de comunicação que a gente tem. Então, isso vai de e-mail, vai WhatsApp, tem até redes sociais, internet, YouTube, você comunica com vídeo, você comunica com mensagem de texto, por e-mail, por telefone, enfim. Então, isso aqui é só para trazer essa ideia de organizar qual é a maneira mais eficiente de se comunicar dentro da empresa. Rádio, claro, na obra a gente tem que usar muito rádio, mas hoje em dia você pode usar o WhatsApp também. Mas, ao mesmo tempo, você não quer o pedreiro no WhatsApp o dia inteiro, ou o carpinteiro, ou o mestre, etc. Então, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado e discutido em obra e, claro, na alta gestão da empresa. Abdala. Gerenciamento de risco. Diga lá, professor. A Tatiana pergunta, Tatiane, o que acham da metodologia Scrum associada ao PDCA dentro da engenharia civil? Metodologia Scrum. Pode ser uma boa ferramenta. Eu confesso que eu não tenho tanta experiência, tanto conhecimento da Scrum. Eu já ouvi falar, mas, enfim, teria que pesquisar um pouco mais para dar uma resposta mais como não é minha área, eu estou aqui só de curioso, eu não tenho nem ideia. Não, eu já ouvi falar assim, mas eu prefiro não falar muito para não falar besteira. Sim. Mas pode ser uma boa ferramenta, sim. Bom, gerenciamento de risco do projeto. O que o PMBOK fala que você pode fazer com isso? Isso aqui é uma área muito importante. A gente fala muito de plano de rigging na construção civil. Quem não sabe, vale a pena pesquisar sobre plano de rigging. Agora, rigging vale também para risco e para segurança ao mesmo tempo.
Mas, especificamente sobre riscos, né? A gente tem que identificar os riscos, eu já vou trazer um exemplo real, analisar esses riscos, né? Identificar fontes geradoras e desenvolver respostas, né? O que eu quero fazer com risco? Ou eu vou prevenir, ou eu vou transferir, ou eu vou reduzir, ou eu vou simplesmente aceitar o risco. E cada caso é um caso, cada etapa é uma etapa onde eu preciso analisar essas possibilidades que eu estou falando aqui. Bom, então vamos lá. Cada área de conhecimento tem risco associado. Né? Qual é o risco na integração, que foi o número 1 que eu falei? Um ambiente de projeto. Né? Então, se eu tiver um ambiente onde muitas pessoas não se falam por algum motivo, ou uma pessoa não quer falar com a outra, ou tem problema de relacionamento, isso é um risco. Vou só ajeitar aqui o seu... Risco associado ao escopo. Né? Escopos mal definidos é um risco. Risco de prazo apertado demais ou inviável. Né? Aquele exemplo que eu dou da concretagem da laje, quando você tem que entregar 4 lajes em 2 semanas concretadas, às vezes você não consegue, você atrapalha a qualidade daquela laje. Você desformar uma laje muito cedo, ela pode deformar e, enfim, ficar com uma aparência que você não quer que tenha. Risco de custo, orçamento apertado, né? Ou inviável. Tem gente que bota preço lá embaixo, faz um orçamento ali só para pegar a obra e, no fim das contas, ele não dá conta. Né? E você tem que saber identificar esse risco antes de contratar, né, um determinado trabalho. Risco associado a recursos humanos, né, doenças, né, se tiver uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia aqui agora. Agora, daria para a gente prever isso? Não, ninguém. Né? É claro que é um exemplo bem atípico, mas existem outras doenças, etc, etc. Risco associado à falha de comunicações, né? Perda de informação, comunicação ineficaz, tudo isso é risco. Risco associado à perda de qualidade, falha e inadequação de conteúdo, riscos associados a suprimentos e aquisições, baixa performance, produtos fora das especificações. Eu já dei o exemplo, né, de blocos cerâmicos que não atendem à resistência mínima preconizada nas normas técnicas. Isso aqui já é um exemplo de risco, né, de aquisição de produto. Então, você vê, é muito complicado. Bom, aqui eu trago um exemplo real. Eu tenho um posto de gasolina e do lado desse posto de gasolina eu vou construir uma churrascaria. Quais são os riscos aqui, professor? O que o senhor consegue enxergar aí? Olha, pode... E churrascaria, eu sei que aí no Sul vocês gostam bastante. Então, se eu tivesse que analisar um projeto desse aqui... Fecha o churrascaria posto. Hã? Fecha o posto. Não, se eu fechar o posto, o que eu estou fazendo com o risco? Eu estou transferindo. Na verdade, eu não estou nem transferindo, eu estou tentando prevenir, levando a probabilidade de risco a zero. Estou tentando prevenir e fechar. Mas se fechar o posto não for uma alternativa, eu tenho outras maneiras, que o PMBOK fala muito claramente. Prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Uma maneira muito simples, que a gente nem imagina que significa transferência de risco, mas é claro que você paga para você transferir o risco, o que é? Fazer um seguro. Né? Seguro contra incêndio. O seguro da edificação, os seguros. Né? Os seguros são exemplos. Você faz seguro do carro. Por que você faz seguro do seu carro? Porque se você bater, você tem a menor dor de cabeça possível, né? Num sinistro. Aqui é a mesma coisa, mas isso significa transferir o risco para um terceiro, no caso é a seguradora. E claro que isso não é de graça. Reduzir o risco. Dá um exemplo aqui, professor. Como é que a gente faz para reduzir o risco se eu for construir uma churrascaria do lado de um posto de gasolina? Eu simplesmente posso fazer uma barreira física, né? Uma barreira, proteções contra um muro. Incêndio, tu tem N alternativas, né? N alternativas. Pois é, mas essas alternativas... repara que eu estou pegando todo o conhecimento que o PMBOK traz e estou aplicando num caso real. Uhum. Então, isso é um diferencial. Ajuda a abrir minha cabeça. Bom, eu vou querer prevenir, eu vou querer transferir, eu vou querer fazer um seguro caro, eu vou querer construir um muro que provavelmente é mais barato do que o seguro a longo prazo, ou eu vou simplesmente aceitar o risco dessa minha churrascaria influenciar, explodir esse posto aí. Às vezes tem um problema na cozinha, vaza gás, vaza fogo, vaza tudo. Então, ou fazer pouco de cada também, né? Posso fazer um pouco, exato. Eu posso fazer um seguro um pouco mais baixo, que cobre um pouco menos, posso fazer um pouquinho, uma barreira menor. Então, tudo isso, todo esse universo de informações que a gente está discutindo, que eu estou trazendo aqui, são exemplos,
né, de como que a gestão de projetos com conhecimento faz a diferença, do que simplesmente fazer da minha cabeça, né? Eu tenho um guia, eu tenho um livro, eu tenho uma instituição, o PMI, Project Management Institute, que cria, que elabora esse material. É um material bom, é um material rico. Mais uma vez, as ferramentas que eu boto o meu Excelzão aqui, que eu gosto bastante, a matriz de SWOT é uma matriz que pode ajudar bastante a analisar risco. Para quem não conhece, depois me manda uma mensagem, eu faço uma matriz de SWOT, tem na minha tese de doutorado também, enfim. E a sexta edição fala que uma outra opção. Então, eu já falei de prevenir, transferir, reduzir, aceitar o risco e escalonar. Né? Eu acho que tem até um pouco a ver com o que o professor Bernardo falou. Escalonar o risco torna-se uma nova alternativa e deve implementar respostas aos riscos, que está na sexta edição. Talvez deve ser mantido esse escalonamento de risco na sétima edição. Nona etapa, nona área do conhecimento, gerenciamento de aquisições. Nada mais é do que o meu departamento de compras, né? Na minha construtora. Então, eu tenho o planejamento das compras e aquisições. Eu tenho, no planejamento das compras, verificar o sistema que será usado. Eu vou comprar isso direto de fábrica. Eu vou comprar de um fornecedor que é representante, vou comprar de um representante, vou comprar direto da indústria. Então, tudo isso, esse planejamento, a minha cabeça tem que estar focada nessa etapa aqui que o PMBOK traz. Depois que eu fiz isso, né, estabeleci os critérios de compra, eu vou verificar os quantitativos orçados. Né, que aqui é meu departamento de compra, aqui eu vou focar nisso. Vou fazer a solicitação, ou seja, vou ligar para a fábrica e vou falar, olha, eu quero, vou ligar lá para a Secrisa, vou ligar para Porto Belo, vou comprar 30 mil metros quadrados de cerâmica XYZ. Aqui entra a minha solicitação ao fornecedor, seja ele uma indústria, seja ele a fábrica, etc, etc. E aqui a contratação, onde eu já selecionei o fornecedor, negocio o contrato com ele, então vou ligar lá para a Deca, né? Vou comprar todas as instalações de banheiro aqui da minha edificação. Estou com um prédio de 28 pavimentos. Eu posso negociar o contrato, isso é uma compra grande. Né? Então eu tenho que lembrar de negociar com a Deca. Falar para ela, olha, abaixa esse preço, eu vou comprar para um prédio de 28 pavimentos para uma compra só. Né? Então, mais uma vez, o PMBOK está me guiando. Ele está falando para mim, negocie esse contrato. Né? É um valor maior, é um valor que você pode negociar. Né? O fornecedor tem que baixar esse preço. E após contratação, você tem que administrar o contrato, claro, depois que você negociou e assinou, você tem que administrar e depois você encerra. Quando você recebeu o material, está na sua obra, vai instalar e tudo, você não deixou que ele seja roubado, claro, você não deixou ele quebrar, então todos esses cuidados você tem que ter. E aí você encerra o contrato depois que ele foi bem sucedido, o material foi comprado, foi pago e foi executado. Ferramentas úteis, mais uma vez, Excel, os e-mails, né? Quem guarda os e-mails, você tem um histórico de informações que você troca com o fornecedor, enfim, com a indústria, etc, etc. Gerenciamento dos stakeholders, né? Que são as partes interessadas no projeto. Então, basicamente, esses são os gráficos principais, né? Eu tenho aqui a minha empresa, vamos supor que é uma empresa de construção civil. Vamos mais além, vamos supor que a gente é uma empresa de uma cimenteira. A gente fabrica cimento para a indústria da construção civil. Quem não sabe, algumas tem a Votorantim, né? Aqui em Brasília tem a Ciplan, que é muito grande também, são fábricas de cimento. Eu tenho meus funcionários, quem são os stakeholders, ou seja, quem são as partes interessadas, né, da minha empresa? Funcionários, eu tenho um cara que vai lá, trabalha na pedreira, que a matéria-prima do cimento é o calcário. Então, eu tenho que, geralmente, ter uma pedreira próxima ali da minha indústria. Meus concorrentes, eu já dei dois, né? Votorantim e a Ciplan, em Brasília, especificamente. Mas tem outras indústrias de cimento do Brasil inteiro. A Lafarge, por exemplo. A Lafarge é uma das maiores cimenteiras do mundo. Ela é francesa. E eu tenho os proprietários, né? No caso da Votorantim, o grupo Hermílio de Moraes, os fornecedores e os clientes. Então, assim, a gente começa a entender quem são as partes interessadas. Tem gente que não sabe analisar quem são os stakeholders. E tem os stakeholders secundários, né? Governo, por exemplo. O governo é sempre uma parte interessada, ainda mais numa indústria de cimento, né? numa fábrica de cimento. E tem sociedade. A imprensa, também. A sociedade, a imprensa, né? Grupos ambientalistas, né? Ainda mais... Não, digo o governo. O governo é teu sócio, às vezes majoritário.
Ele não faz nada e é o seu sócio majoritário. Na verdade, se ele só não atrapalhasse, professor, já seria um sócio fantástico, mas ele faz questão de atrapalhar também. Bom, mas então é isso aqui que as pessoas têm que ter uma noção, né? E uma matriz que eu gosto bastante de controle dessa parte das partes interessadas numa empresa é essa matriz aqui, de poder e interesse. Quando você tem um stakeholder com muito poder, mas você tem pouco interesse nele, você tem que manter ele satisfeito, né? Então você cruza a linha aqui, então você bate nesse ponto aqui. Quando ele não tem poder nenhum e você tem pouco interesse nele, você monitorando ele de longe está ok. Quando tem muito poder, que é o caso do governo, e muito interesse, você tem que gerenciar mais próximo, você tem que estar bem mais próximo deles, tem que montar uma estrutura para se aproximar mais desse stakeholder. Quando você tem muito interesse, mas o stakeholder tem pouco poder, você tem que manter ele informado, né? Sempre informado. E é basicamente assim que funciona essa matriz, né? E a sexta edição traz que você deve buscar engajar o stakeholder, já que controlar era o termo usado na quinta edição, e eles perceberam que controlar realmente é uma palavra muito forte, né? É difícil controlar em outras empresas, claro. Né? Então, se você conseguir engajar em novos projetos, trazer ele mais próximo de você, participar de eventos em comum, participar de palestras, sei lá. Claro que eu estou só dando um exemplo aqui. Então, é isso. É basicamente esse o conceito, o conhecimento que o PMBOK traz. Agora, as 4 áreas para a engenharia, né? Engenharia e construção civil. Gerenciamento da segurança, segurança do trabalho, né? Aqui a gente tem obrigação de falar das nossas NRs, né? NR10, NR18, NR36, trabalho em altura, PCMAT, etc, etc, etc. Então, basicamente, o que o PMBOK estrutura é isso, né? Você tem que planejar a segurança, elaborando o plano da segurança, contratar a equipe de trabalho, né? A equipe de segurança do trabalho, que é o técnico de segurança do trabalho, por exemplo, é uma das principais figuras que entra aqui. Realizar as auditorias, se tiver qualquer coisa que não está sendo feita muito bem feita pelo técnico, você tem que chamar ele, você tem que auditar ele. Modificar dispositivos e equipamentos de segurança, se estiver falhando, o cinto de segurança às vezes não está muito bem, o talabarte lá não está funcionando legal, enfim, tem que verificar tudo, o óculos, o capacete, a luva, o protetor auricular, enfim. Então, tudo isso tem que estar na cabeça do gestor, né, do engenheiro, no caso. Controle e controlar essa segurança, né? Controlar ações planejadas dentro do plano de segurança, identificar as ações propostas, se as ações são efetivas ou não, e aprimorar ações de segurança. Então, essa parte de segurança é muito importante lembrar que realmente é muito cobrada nas obras, né? E aí as ferramentas úteis, PCMAT, as NRs, PCMO, os EPIs, como eu já falei, do capacete, da luva, do protetor auricular, da calça comprida, do sapato fechado, da blusa, etc, etc. Gerenciamento ambiental. Também o PMBOK faz isso para a engenharia e para a construção civil, né? Ele é uma área exclusiva. Ele criou para a indústria da construção civil, onde é basicamente elaborar o plano de gestão ambiental e controlar esse plano, né? E um dos itens que eu destaco, né, as normas CONAMA 307, as certificações de sustentabilidade ambiental, o LEED, o Aqua, inclusive brasileiro, né? O BREEAM é uma certificação internacional, o LEED também é uma certificação internacional, o HQA, HQM da França, é uma certificação ambiental francesa, né? Então, a gente tem vários tipos de certificações ambientais. E aqui, é claro, eu acho também importante destacar a coleta seletiva, né? Não só de lixo, mas na obra também. Na obra a gente tem vários materiais, como plástico, metais, vidro, rejeitos, né? Então, separar isso, né, já é uma atitude a ser feita nos canteiros de obra. Como eu falei, alguns exemplos de certificações ambientais no Brasil e no mundo, né? O Aqua é brasileiro, da Fundação Vanzolini, né, lá de São Eu Paulo. acho que também isso mostra toda a complexidade, né, Abdala, de uma incorporação que tu tem Com que certeza. gerenciar tudo, né? Desde lá que nem a gente já tratou em algumas lives, desde a escolha do terreno, do produto, aí passa pela obra, depois todas as liberações dos órgãos competentes, né? Bombeiros, Exato. de água,
esgoto, energia elétrica, por aí vai, prefeitura, etc., né? E passando por questões trabalhistas, por questões de segurança do trabalho, por questões ambientais, né? Então, ou seja, não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, por isso é Exato. importante ferramentas que nem essa, né? De guias que nem o PMBOK, né? Exatamente, exatamente. E é exatamente o que o senhor falou. Uma das perguntas que eu tinha feito lá na palestra do professor Newton, o senhor falou, quem é que não quer ganhar 9 milhões, né? No VGV lá de 50 milhões, quem é que não quer sobrar com 9 milhões no bolso? Todo mundo quer, mas essas apresentações que a gente tem feito prova por A mais B que não é fácil. Né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Então, e não vai ser fácil nunca, porque realmente desafiador. É muito desafiador. Né? Então, eu acho que é importante a gente frisar isso nessas nossas apresentações. E o Brasil precisa dos empreendedores, né? O Brasil precisa muito das construtoras. E quanto mais gente souber disso, melhor. A penúltima área, gerenciamento financeiro. Né? Como é que nós estamos aí, Abdala? O tema está interessante, mas já... Está acabando. Eu vou só acelerar aqui a etapa final. Tá. Gestão financeira, eu fiz a palestra só sobre isso, né? Matemática financeira aplicada à construção civil. Então, quem tiver realmente mais interesse, eu mostrei exatamente esse fluxo de caixa aqui. Né? Então, esse fluxo aqui foi apresentado, foi calculado. Enfim, as pessoas podem ver. Só para voltar rapidinho, envolve o planejamento financeiro, que na palestra eu expliquei como é que foi feito. O controle financeiro, né? Atualizando a integração das metas de tempo com a meta de custo. E o registro dos dados financeiros, que na apresentação também eu expliquei como é que eu calculei lá os lucros, prejuízos, o ROI, o ROE, o payback, TIR, VPL, índice de lucratividade líquida, etc, etc, etc. Então, isso aqui foi tudo mostrado nessa parte da apresentação. Quem estiver assistindo agora, já corre lá para o YouTube. Quem quiser mais entender isso aqui melhor, assiste a palestra toda de gestão financeira aplicada à construção civil. Também aqui, gerenciamento das reivindicações, a última área de conhecimento do PMBOK, que nada mais é do que o pós-obra, né, que o Bruno explicou com maestria na palestra dele. Então, tem muito mais na palestra do Bruno, que também está no canal do YouTube. Então, quem quiser ver, já corre direto lá para o YouTube, já vai ver isso aqui sendo aplicado na vida real, na vida prática das construtoras, das grandes construtoras. E nada mais é do que identificar as reivindicações das pessoas que estão utilizando os prédios, que estão reclamando do vazamento, da infiltração, do mau cheiro, etc, etc. Vai identificar as causas, né, dessas reivindicações, analisar elas, elaborar os processos de prevenção e propor um plano para resolver cada problema desse. E o Bruno fez isso com muita propriedade na palestra dele. Então está aqui, é uma figurinha que mostra as reclamações, né, de pós-obra, etc. Algumas ferramentas SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor, as ouvidorias, Departamento de Pós-Obra, etc. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu estudo de caso, que foi o meu projeto, né, que envolve esse portal todo, de onde eu tiro as informações, de onde eu coloco as informações. Isso aqui foi uma cartolina que eu fiz, foi o meu desenho inicial da minha tese de doutorado, onde tudo isso virou realidade, na verdade, né, a página do Instagram, etc, etc. Então, foi uma visão sistêmica. A visão sistêmica, inclusive, vai ser minha próxima palestra com o professor Bernardo. Já estou montando em cima dessa figura que eu fiz. É claro que essa figura virou um portal, ficou muito mais bem feito que simplesmente essa figura. Eu gosto de falar também sobre a época que eu estava fazendo mestrado, onde eu falei, minha proposta inicial era fazer uma verificação de todas as fachadas dos prédios da Asa Sul e Asa Norte de Brasília. Quando eu falei isso, o pessoal falou que eu estava ficando maluco. Você é maluco, você é doido, você vai conseguir fazer isso nunca. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Realmente, eu tinha um risco muito grande de não conseguir fazer, mas a minha ideia era fazer pelo Google Earth. Não era ir presencialmente, eu ia ficar com o computador. Hoje você não precisa sair de casa para você ver fachada de prédio. Né? O Google tem um negócio chamado Street View, e a minha ideia na época era usar o Street View para fazer essa análise das fachadas. Como é que estavam as fachadas dos prédios em Brasília? Como é que estava? Se estava tendo gretamento, se estava tendo desplacamento de revestimento de fachada. Como é que estava? E aí eu lembro que me brecaram e falaram que eu não ia conseguir. Provavelmente, realmente, eu não ia conseguir apresentar um resultado que é muita coisa, realmente era muita coisa. Só que imagina o seguinte, no meu doutorado eu resolvi fazer esse projeto. Que eu mostrei o desenho anterior para vocês. Em 2 anos, a minha página virou uma das maiores páginas do Brasil e uma das maiores do mundo no Instagram, porque tudo que eu escrevo em português, eu escrevo em inglês também. E um dos maiores projetos de engenharia e construção civil da Universidade de Brasília em termos de população alcançada e profissionalmente ativa, engenheiros e arquitetos. Então, será que se no meu mestrado, se tivessem deixado eu trabalhar
com as fachadas, será que eu realmente não teria conseguido trazer um resultado, às vezes, interessante? Né? Porque eu fui negado. Será que se eu, no mestrado, eu tivesse falado assim, olha, eu vou fazer uma das maiores páginas de engenharia e construção civil no Brasil, eles iam ter falado, não, você está maluco, você vai conseguir fazer isso nunca. E acabou que deu certo. Então, o meu recado aqui é um pouco de incentivo aos estudantes, é que acreditem naquilo que vocês estão dispostos a fazer. Trago algumas frases de encerramento. Tolice é fazer a mesma coisa do mesmo jeito que sempre fez, esperar resultados diferentes. Essa frase é atribuída ao Einstein, mas eu, sinceramente, não sei se foi dele. O que mais tem é frase que não é da pessoa. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso ela cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. Muita gente faz isso. Qualquer um que achar que já é grande o suficiente, pequeno continuará. Isso aqui é do professor Mário Sérgio Cortella. E deve-se fazer biópsias nas empresas para mantê-las vivas e evitar autópsias, né, que servem para detectar a causa da morte. Aqui eu trago um pouco dos exemplos práticos. Vou mostrar isso bem rapidinho. Olha só, privacidade ao usar um mictório. Como é que você tem um mictório do lado de uma pia? Né? Se alguém estiver lavando a pia aqui, o outro já está, sabe, não tem privacidade. Isso aqui é um problema que acontece muito no Brasil. Um mictório colado no outro. Se tiver uma pessoa um pouco mais gordinha usando esse aqui, o outro não consegue, né? Não consegue usar. Aqui mais alguns exemplos, né? Tem coisas, porta que o cara cortou um pedaço da porta para poder encaixar no vaso sanitário. E a gente tem norma, né? A gente tem norma. A ABNT NBR 9050 2015 especifica como é que você deve fazer um banheiro. Então, mais uma vez, conhecimento tem. Falta o quê? Gestão para fazer da maneira correta. Aqui um outro exemplo, né? Também publicado na minha página. Você tem uma casa apoiada num solo extremamente comprometido. Uma chuva aqui, você carrega essa casa embora. A gente não tem estabilidade, não tem estabilidade estrutural nenhuma. Isso aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Você faz a calçada por uma rampa de um cadeirante, mas aí você pega e ancora um lixo. Se o cadeirante quiser passar para cá, ele não consegue, não tem espaço. Né? Aqui o problema é um pouco mais grave, que é numa ponte, né? Na rodovia L101. Eu sempre trago esse exemplo. Inclusive, eu acho que esse problema já foi até resolvido. Mas você vê a armadura da base da ponte sendo corroída, né? Já em estado avançado de corrosão. E no meu projeto antigo, eu localizei, né, essa ponte lá em Maceió. Ela fica exatamente nesse ponto, próximo da Praia do Gunga. Mas eu acredito que esse problema já foi resolvido. Mas na época demorou bastante para ser resolvido. Não é um problema de uma ponte em São Paulo, né? A pessoa entrou debaixo da ponte, tirou umas fotos, olha só, a armadura totalmente exposta, embaixo da ponte. Mesma coisa no sul aí, ó, professor. Ponte Tramandaí e Imbé, Rio Grande do Sul. Essa ponte liga essas duas cidades, Tramandaí e Imbé. Eu confesso que eu não conheço as cidades, mas conheço essa pequena ponte aí. Embaixo já está até escorada lá. Não sei como é que não caiu essas coisas ainda. Não, essa aqui escoraram, né? Escoraram de qualquer jeito, mas escoraram com um pedaço de madeira e um cimbramento metálico aí. E não é privilégio brasileiro, isso aqui é no Canadá, é Toronto, no Canadá, país de primeiro mundo, olha só. Isso aqui é um viaduto também, com a ferragem toda exposta. Fazendo uma pequena pausa de patologia, onde é que a gente aplica os conhecimentos de gestão de projetos na construção civil? Ó, imagina uma obra dessa, ferrovia leste-oeste, olha o tamanho dessa obra. Isso é uma obra, uma estrutura para passar um trem de ferro. Trem de ferro não, vários vagões, né, carregados com toneladas de produto, tonelada de material, com carro, com o que for. Né? Então, todo esse conhecimento que foi apresentado hoje dá para aplicar numa obra dessa envergadura. Aqui um exemplo clássico em Brasília, que um auditório foi construído na cobertura desse edifício. Um auditório, gente. A cobertura é a laje com a ferragem, com a menor ferragem que tem na estrutura toda. Fizeram um auditório lá em cima, deu problema pra caramba. O negócio começou a rachar, deformar, de tudo quanto é jeito. Aqui mais uma, é igual o Bruno fala, né? Uma foto de estudo. Apoiaram um telhado e vários blocos cerâmicos soltos. Você tem ideia, professor? Eu recebo um problema de obra, tem 6 anos que eu recebo, o pessoal manda sem dó. Outro problema muito comum, quando você tem um vazamento de uma tubulação subterrânea, ela causa uma erosão que às vezes você não está enxergando, e de repente ela colapsa. Né? E quando colapsa, abre essas crateras enormes. Aqui foi
Um caso que já mandaram já tem tempo, São Mateus do Espírito Santo. Tem um exemplo mais simples também. Dreno de ar-condicionado. Os caras pegaram o dreno do ar-condicionado e colocaram num galão de água. Água potável, né? Quando você esquece de direcionar o dreno, você tem que, enfim, fazer o famoso gato, né? A famosa gambiarra aí. Acessibilidade, a 90/50 é muito claro. Não adianta você ter o piso acessível, o piso tátil. A gente chama isso de piso tátil, né? Então, você tem o piso tátil direcional, o piso tátil de alerta, tudo direitinho, só que o espaço entre a árvore e o muro não dá 90 centímetros, não passa um cadeirante. Então, muitas vezes é melhor você não fazer alguma coisa do que se você fazer para não ser utilizado, para não servir para nada. Mas tu quer tirar a árvore? Não, eu tiraria o piso tátil. Não, eu tiraria o piso tátil. Eu acho que ele não está servindo para nada. Naquele caso, não está servindo para nada. Nesse caso aqui, é um prédio público, né, com desplacamento de revestimento de fachada, o TRT de São Luís do Maranhão. Confesso que eu não sei se já resolveram isso lá, mas olha só como é que fica feio, né? O prédio com revestimento cerâmico todo desplacado. Segurança no trabalho. Essa foto também não precisa nem falar muita coisa, né? Você vê que o andaime está todo torto, o cara não tem um cinto de segurança, está em cima perto de um caminhão. Enfim, risco alto também lá em Alcântara, no Maranhão. Algumas coisas que só tem no Brasil, né? Cesarina, Goiás. De repente tem uma rocha no meio de uma rua, que eu não sei por que não tiraram essa rocha, do nada, sabe? Já tinham um asfaltado, era um asfalto recém-feito, mas a rocha largaram lá no meio. Cara, contrata uma máquina, tira isso daí. Problema de corrosão aqui em Brasília também, essa foto particularmente eu que tirei, né? Embaixo de uma ponte aqui em Brasília. Também você vê com os estribos já expostos aí em grau de deterioração e corrosão. Aqui um exemplo de acessibilidade. Os caras gastaram dinheiro para pintar o espaço do cadeirante, só que olha só, ele vai para onde aqui? Olha, se ele quiser ir para cá, não tem nem calçada. Dá para ver aqui, né, professor? Sim. Então, enfim, isso é o que mais tem no Brasil, coisas que são inúteis. É melhor nem pintar. Economiza o dinheiro da tinta. Né? O PMBOK, ele é muito claro com relação a essas coisas também. Aqui um exemplo de vaga, né? Então, se um carro para aqui, outro carro para aqui, um fecha o outro. Mas está lá a vaga pintada. Né? Mais uma vez, às vezes é melhor não pintar a vaga. Né? Tira, porque você tem um erro de projeto aí também. Poste em vaga, mesma coisa. Ainda pinta idoso. Bota uma vaga de idoso com poste no... Coitado do idoso já sofre. E aí é aquela história, melhor não fazer, tira a vaga, tira a tinta lá. Bom, é isso, eu espero que tenha sido uma apresentação proveitosa, aqui um pouco das referências bibliográficas, né? Incluí, claro, a minha tese de doutorado, essa aqui, está publicada na Universidade de Brasília desde 2015, que foi base, né? Foi o início de todo esse meu trabalho nas redes sociais. E aqui eu tenho umas dicas finais. Uhum. Tome decisões com 70% das informações. A gente nunca vai ficar sabendo 100% de tudo. Ignore a competição. Né? Muitos negócios se preocupam demais com o que os outros vão fazer, o que os outros fazem. Foca no seu, esquece os outros. Abraça as pequenas possibilidades. Se houver 10% de chance de um retorno 100 vezes maior, sempre aceite a aposta. Não seja uma blockbuster. Né? O sucesso de hoje não significa que o negócio será relevante no futuro, como o caso da locadora de vídeo Blockbuster, que inclusive negou comprar a Netflix. E hoje a Netflix engoliu a Blockbuster completamente. Eles tiveram a oportunidade de comprar a Netflix. Esse é um caso muito conhecido, vale a pena as pessoas que gostam do assunto pesquisarem. Desenvolver uma cultura própria, né? Você tem que ser criativo, você tem que ter personalidade. Fuja do convencional, foque no progresso, deixe a burocracia de lado, torne-se o mestre das falhas. Errar é bom às vezes, né? A gente aprende com o erro e vai crescendo, vai seguindo em frente. Não pode abaixar a cabeça no primeiro erro. Pense a longo prazo. O longo prazo é o que mais importa. Tem gente que gosta de pensar só em curto prazo, quer ganhar dinheiro amanhã, quer montar um trabalho, uma empresa, uma construtora e ficar rico numa semana. Isso não existe. Tá? Não existe. Se alguém vender isso para você, está mentindo, está querendo te enganar. Então, corram desses conselhos. Foquem no longo prazo, aprendam, estudem e apliquem o conhecimento.
muito obrigado por todo mundo que assistiu. Professor Bernardo, mais uma vez, muito obrigado e espero que essa apresentação seja útil para o maior Muito número de bom. pessoas possível. Muito bom, Abdala, muito bom, né? Acho que mais uma excelente apresentação aí, excelente live, tocando em assuntos que são pouco explorados e são extremamente importantes para o dia a dia das empresas, não só da construção civil, mas enfim, nosso foco maior aqui é esse, né? E muito bom mesmo. Acho que, como quase todos os assuntos, a gente termina dizendo, olha, poderia ter mais lives desse tema, né? E alguns a gente retoma, enfim, né? E, Não, a então, gente tá, acho está. que Uhum. Eu o... acho que enquanto tiver quarentena, né, professor? Acho que enquanto tiver quarentena, a gente consegue. vamos estar ainda mais algumas, né? Vamos tá, até tem algumas observações aqui no Zoom, né? Aham. O Adi Chacha, no artigo dele de pós-graduação, ele abordou a temática de reaproveitamento e destinação final dos resíduos da construção civil, né? E Legal. é um tema É o aí. Xaxá, é o Anderson Xaxá, amigo nosso. Um Ah, abraço para ele aí. é muito bom É. tema, né? Enfim, acho que é isso aí. Muito bom, Abdala. Excelente apresentação aí. E é isso aí. Continuamos na luta aí. Quais são as próximas aí? Tu quer fazer uma divulgação? Então, a próxima vai ser do Bruno, vai continuar os exemplos A de parte problemas, 2 do pós-obra, a né? parte 2, do pós-obra, de problemas, manifestações patológicas. Eu Quinta que vou, vem, né? depois, quinta que vem, às 7 da noite. Uhum, E eu vou fazer a de visão sistêmica na construção civil. Eu já estou montando, inclusive, os slides, está ficando muito bacana. Eu uhum, vou falar basicamente do passo a passo, né? Começando em projetos, projeto de arquitetura, topografia, fundação, estrutura, instalações, e vou mostrando vários exemplos de todas as etapas do começo ao fim de uma obra. É claro, mais uma vez, uhum. é claro que é impossível. Cada tópico, é a mesma coisa, cada tópico que foi falado aqui hoje, dava para fazer uma live só de um tópico específico, só de gestão de custos, Sem só de dúvida. gestão de qualidade, igual a gente já fez, inclusive, de gestão de qualidade. Sim, sim. Então, esse curso, essa apresentação que eu fiz hoje, eu peguei basicamente um curso que geralmente dura 2 anos. Né? Uhum, Os MBAs de gestão de projetos, que eles focam eles focam no PMBOK, são cursos que duram 2 anos. Eu uhum, falei de todas as áreas hoje em 1 hora e meia. Né? Então, uhum. é claro, isso é só uma introdução, é só para as pessoas aprenderem que existe esse conhecimento e que ele é importante na vida profissional. Perfeito, perfeito. Show Muito de bom, bola, Abdala. professor. Vamos Muito bom. falando. Eu que agradeço mais uma vez e vamos disponibilizar. Quando tiver o link Sem da dúvida. live, já me manda que eu Já em mando para o seguida eu te pessoal. mando a gravação de hoje aí e vai estar disponível para todo mundo. Maravilha. Obrigado. Combinado, professor. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Abdala. Semana que vem nós estamos juntos. Bom feriado amanhã. Ah, isso aí. Fica em casa. Amanhã vamos É, descansar. beleza. Tchau, Até professor. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.